mundo quer. Acho que a primeira coisa em qualquer transformação na nossa vida passa por um diagnóstico. Eu não consigo nunca executar nenhum projeto de cura sem diagnóstico. Então, o primeiro projeto é: você admite que você se odeia? Porque muitas vezes a pessoa só vê os outros odiando ela. Então, ela admite que talvez esse ódio dessas pessoas a afetou de tal modo que hoje ela se odeia. E que o fato que as pessoas machucaram ela e ela continuar odiando essas pessoas não vai mudar em nada o quadro dela. As pessoas seguiram, às vezes já morreram, então, mas nem aqui. Então, é tipo assim, ok, feriu, tô putamente machucado, passei muito tempo da vida desejando tudo de ruim para que me machucou. Algumas pessoas até pagaram, isso não mudou minha dor, outras não pagaram e me deixou ainda mais infeliz. Que tal eu parar e pensar, bom, vamos admitir que isso me machucou pra caramba e deixou um monte de efeito colateral em mim que tá doendo muito. E eu me odeio por isso. E eu tenho que começar a fazer um processo que chama de auto-perdão. Vou dar um exemplo para você bem doloroso. Vítimas de abuso sexual, muitas vezes, no processo de conscientizar-se sobre isso, elas se culpam. Caramba. Criança tá lá, aí vira um adulto, vai pro consultório, aí ela faz assim: eu acho, Alessandro, que se eu não vivesse de bermuda na minha casa, meu tio não tinha me abusado. Quantos anos você tinha quando seu tio fez isso? 5 anos. Você não teve culpa sobre isso. Nesse livro aqui, tem um capítulo que é sobre perdão a si mesmo por um abuso sexual, que é sobre fechar a porta, né? E eu pedi para a paciente fazer 5 cartas. Todos os casos que eu trago aqui em podcast, eu falo, todos os pacientes autorizaram, todos. Inclusive, eles ficam muito felizes das histórias serem narradas. E é claro que todas essas histórias são totalmente modificadas para não identificar as pessoas. Mas essa paciente, ela escreveu uma carta para o tio abusador. Ela escreveu uma carta para a mãe, que ela percebia que sabia, mas que era o tio que ajudava a família. Olha a dinâmica que a gente percebe. Ela escreveu uma carta para a irmã mais velha, que ela acha que também foi abusada e que não alertou a ela que ela poderia passar pela mesma coisa na casa do tio rico. Mas ela não conseguiu escrever a carta para ela, se perdoando. Inclusive, a carta que está aí foi uma carta que eu escrevi para ela ler para ela, que é uma carta de perdão a si mesmo. O primeiro perdão que alguém que está muito infeliz tem que dar é a si. Se perdoar por não ter podido feito melhor. Era tudo que você podia fazer na época que você fez. Se você pudesse fazer diferente, acredito que você teria feito. Se você tivesse repertório emocional para responder de outro modo, você teria respondido. Então, se perdoa por ter passado por tudo isso. E mesmo que você diga, mas Sandro, no meu caso não fui nenhuma criança, eu acabei de sair de uma relação que todo mundo falou que eu ia me ferrar. Todo mundo, mas eu que insisti e me ferrei. Se perdoe, porque você estava com atração, tinha desejo, alguma coisa estava funcionando. Se perdoe porque você, como muitos de nós, acreditou que, não, se eu vou mudar esta pessoa, o nosso amor vai transformar esta criatura terrível, né, num ser humano luminoso. E não vai transformar. Então, o primeiro perdão é esse movimento, sabe? De você olhar para si e dizer assim, cara, eu vou deixar de me odiar por tudo que eu permiti ou que eu nem permiti que fizeram comigo. E a partir daí, o que eu posso fazer também para estimular esse amor próprio? É uma questão de aparência? É uma questão de cuidado? É uma questão de... É muita coisa junta. Não é uma coisa que é uma decisão só. Às vezes a pessoa ela aposta numa coisa que é mais fácil. Tipo, não, se eu ficar o cara mais malhadão, a mulher mais corpo mais massa, eu vou finalmente ter. Ela está centrando a autoestima na autoimagem. É como se eu quisesse uma mesa num único pé para sustentar ela. E o resto? E o que acontece quando eu penso, não, se eu tiver um corpão, tá tudo massa. Aí eu paro no shopping, passa 3 ou 4 pessoas muito mais atraentes do que eu. Acabou minha autoestima. Porque eu centrei num ponto só. É preciso entender o seguinte, é uma aceitação de si e aquilo que fosse. Se você acha que é importante ter um corpo legal, invista nisso, mas não pense que essa é a resposta. Isso vai ajudar a melhorar seu sentimento de autoestima, mas o amor próprio vai exigir muito mais do que esse lugar. Vai exigir você se amar, inclusive quando você não puder estar super lindo, super massa na balada, entendeu? Porque tem dia que a gente
Você acha uma droga. Tem dia que a gente acorda e faz, caramba, vamos voltar pra cama, né? Já tem dia que a gente olha, dá pro gasto hoje, cara, gostei, tá legal, né? Essa oscilação humana que tem que ser aceita pra você, entende? A gente busca muito uma bala de prata, né? A gente tem Ah. uma consistência de querer achar o... 10 passos uma- para. É, sempre. E 10 passos ainda é muito, tá? É. O cara quer Você já viu como vende aquelas revistas Perca a Barriga em 5 semanas? Cara, desde que eu sou criança que essas revistas vendem, eu sei como ganhar uma barriga em 2 finais de semana. Eu não sei como perder em 3 semanas. Mas as pessoas compram porque elas querem uma receita de bolo para a vida complexa, que não tem simples. Porque a história do teu desamor é muito sua. O que fez João não se amar, o que fez Maria não se amar é muito particular. No entanto, as ciências do comportamento humano, a psicologia, a psicanálise, a neurociência, a psiquiatria, construíram um arcabouço de respostas que ajudam nessa jornada. Às vezes você talvez precise de uma terapia, de um curso, de alguém que te ajude a pelo menos dar esse movimento inicial de se resgatar, até que você tenha autonomia. Não é que você vai ficar você vai trocar da dependência de uma pessoa que não te ama por um profissional que vai te ajudar. É bem melhor. Uhum. Porque esse profissional, ele eticamente tem um compromisso de depois te dar independência. Porque o objetivo, eu chamo... É como se o paciente chegasse assim, sem andar de bicicleta, eu botasse na bicicleta, colocasse aquelas rodinhas, segurasse aqui no selinho atrás, depois eu ia tirando as rodinhas, tirava o selinho, aí agora vai-se embora porque você tem que fazer seu caminho. Né? Então é muito dessa autonomia que você tem que buscar. Então o primeiro passo é esse, de para de se odiar, começa a aceitar que você fez as escolhas que eram possíveis naquela época, começa a parar de perder tempo com ressentimento das pessoas, porque com o ódio faz com que o ódio faz com que aquela pessoa que me ferrou continue me ferrando, sabe? Pelo ressentimento eu fico tremendamente preso a um evento que já poderia ter ficado no passado. Só que as pessoas pensam assim, eu vou perdoar, mas não é sobre o outro.